Um político que diz estas coisas é normal que se esteja a afastar das decisões do PSD. E nós cá, porque temos na geringonça uns partidos radicais que acham que pode entrar toda a gente, devemos pôr em risco a segurança dos portugueses e do país apenas porque há umas pessoas ideologicamente que querem fazer essa ruptura com o que foi o consenso que sempre existiu na sociedade portuguesa e por isso temos uma sociedade mais segura do que outros têm. Calorosas saudações, e há duas coisas nesta vida que me põem extremamente triste. A primeira é Passos Coelho não ser candidato a estas eleições presidenciais e a segunda é quando se esquecem de meter like neste vídeo. Portanto, para meu contentamento, meus amigos, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 200 mil subscritores, para lá caminhamos, e partilhem também nas vossas redes sociais. Relembro que 40% das pessoas que vê o canal ainda não é subscrita. Portanto, subscrevam e têm também o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição ou quando forem ao site da Prozis e fizerem as vossas compras. Ora, o que é que se passa? O PSD decidiu que iria apoiar Marcos Mendes, uma candidatura formal. Passos Coelho não vai apoiar Marcos Mendes. Portanto, a discordar e a afastar-se completamente da decisão do PSD. Portanto, sem mais demoras, vamos ver mais aprofundadamente. Ora, e como podem ver, Passos Coelho não vai apoiar Marcos Mendes. Vamos primeiro aqui, só para estruturar a coisa, primeiro vamos ver aqui o início da questão de Marcos Mendes, a reação de Marcos Mendes, e depois vamos colocar o vídeo que eu deixei como cliffhanger ao início de Passos Coelho. E aí se perceberá as diferenças óbvias entre ambos. É o tiro de partida numa campanha que vai ser longa e que tem como objetivo chegar à segunda volta. Já com o principal adversário no terreno, Luís Marcos Mendes faz a apresentação pública da sua comissão de honra na terça-feira, dia 3 de junho. Curiosamente, acho que até é o mesmo dia dos inícios dos trabalhos parlamentares no Parlamento. O candidato presidencial, que entretanto já terá o apoio oficial dos sociais-democratas, já tem, é verdade, Luís Montenegro já anunciou isso, anunciado no final do Conselho Nacional desta quinta-feira, promete apresentar uma lista de apoiantes que vai para além das hostes partidárias. A escritora Alice Vieira, ligada ao PS, João Prestrelo, filho do deputado socialista Marcos Prestrelo, Carlos Moedas e Leonor Beleza são os oradores escolhidos para a sessão. Marcos Mendes deverá aproveitar a oportunidade para mostrar as linhas estratégicas da campanha num discurso que já deverá refletir o contraditório aos argumentos com que Gouveia Melo lançou como candidato nesta quinta-feira. Já meto aqui a seguir o vídeo do Marcos Mendes, quero só deixar aqui umas notas relativamente a isto, que é, embora haja aqui pessoas pelas quais eu acho que questões políticas, em termos de qualidade política, no caso, deva ser reconhecido, nomeadamente ali o Carlos Moedas e o Leonor Beleza, o Marcos Mendes está a tentar fazer uma espécie de candidatura de Bloco Central, quando a visão de Bloco Central está cada vez mais desgastada em Portugal. O Bloco Central, em termos eleitorais, perdeu 10 deputados comparativamente à última legislatura. E incluir pessoas ligadas ao Partido Socialista na sua candidatura, eu não creio que seja de todo, uma boa jogada estratégica, ainda para mais conjunturalmente, quando o PS acaba de perder 20 deputados. Muito honestamente, não acho que seja bom. E a questão é, por um lado, citando aqui Luís Montenegro, por um lado, Luís Marcos Mendes promete apresentar uma lista de apoiantes que vai para além das hostes partidárias, dizendo que isso é uma coisa boa, e depois diz que vai refletir o contraditório dos argumentos com que Gouveia Melo se lançou como candidato nesta quinta-feira. Por um lado, ZIG, vamos além das hostes partidárias, ZAG, o senhor antipartidos é mau. E atenção, eu não sou apoiante de Gouveia Melo, como sabem, não é? Quem acompanha mais o canal saberá. Só acho é que este contra-argumento que Luís Marcos Mendes, como em determinado aspecto vamos ver a seguir, acho que acaba por não fazer sentido e é algo incoerente da parte dele. Portanto, vamos ver aqui a reação de Marcos Mendes relativamente a isto. Marcos Mendes diz que quer um debate público com Gouveia Melo sobre as soluções para o país. O candidato recebeu o apoio do PSD, mas garante que a isenção na presidência será total. A tática é de marcação e promete ser assim na campanha. No dia em que Gouveia Melo apresentou a candidatura a Belém, o PSD aprovou o apoio oficial a Marcos Mendes. A minha candidatura visa um conjunto de valores, sobretudo tendo em atenção a preocupação na Presidência da República ser uma pessoa isenta, imparcial e independente. Uma coisa é o apoio, que eu agradeço, outra coisa é que a preocupação de independência e de isenção é total. E como puderam ver, há aqui uma inconsistência grande na parte do discurso de Marcos Mendes. Ao mesmo tempo, critica, aliás, a questão de crítica partidária que o Gouveia Melo faz. E atenção, eu tenho uma discórdia muito grande com o Gouveia Melo devido a coisas que ele disse no passado,
Contudo, relativamente a isto, eu tenho uma concordância com o Gouveia Mel. Nós temos que saber separar a arte do artista. E, portanto, quando o Gouveia Mel faz uma crítica à génesis partidária, não quero dizer ideológica, mas de funcionamento quase institucional dos partidos hoje em Portugal, o Gouveia Mel tem muita razão nisso. E é um problema para o Marcos Mendes porque há muitos nomes do PSD, do CDS e até da ala mais à direita do PS que estão a apoiar o Gouveia Mel. Atenção, eu não sei até que ponto é que chegando... Não, há dois ex-líderes do CDS a apoiar, e o CDS está na AD, a apoiar Gouveia Mel. Atenção. Portanto, Ribeiro e Castro e Francisco Rodrigues dos Santos. Portanto, é assim... Marcos Mendes vai ter uma tarefa muito complicada. Eu sei que as sondagens dizem que é possível que haja uma segunda volta pela primeira vez em não sei quantos anos, desde 86, mas a este ritmo creio que Gouveia Mel ganha a primeira volta. E, enfim, posso estar equivocado, creio que ganha. Se há a primeira volta ou à segunda não sei, creio que ganha, mas se for à primeira não me admiro. E portanto isto vai ao encontro daquilo que é a questão de Pedro Passos Coelho. Pedro Passos Coelho é alguém que tem posições muito vincadas, que eu diria até que ajudou imenso não só o país e o próprio PSD principalmente a puxar a janela de Overton para a direita, ou seja, a janela ideológica em que um determinado contexto coloca como aceitável debater determinados tópicos na opinião pública. Isto porquê? Porque em 2017, como vamos ver já a seguir, Pedro Passos Coelho já falava das questões da segurança, da lei da nacionalidade, da imigração, ou seja, quando tudo isto começou, já Pedro Passos Coelho alertava para isto. E há um argumento que até se coloca em cima da mesa, que é, se Pedro Passos Coelho tivesse continuado como líder do PSD, será que André Ventura teria aparecido? Até porque, numa altura em que o PSD internamente estava a afastar André Ventura, Pedro Passos Coelho não afastou André Ventura. Muito pelo contrário, foi apoiá-lo em Loures. Eu até posso meter aqui o vídeo se vocês quiserem, eu até posso meter aqui, vai aparecer agora. Dizer-lhe que a razão por que estamos aqui é justamente para o apoiar e para, de certa maneira, sublinhar a importância daqueles que acham que os resultados eleitorais não estão feitos à partida. Pelo contrário, as eleições são meios muito honestos em democracia para que possamos debater as nossas ideias, apresentar os nossos projetos e confrontar os cidadãos com as escolhas que têm de fazer para o futuro. Está aqui Pedro Passos Coelho, Presidente do Partido Social Democrata, com estas palavras de incentivo e de carinho, que são de facto a expressão máxima da unidade que temos neste momento no PSD. Uma unidade total, inquestionável, em que, independentemente de resultados, o líder e os seus candidatos estão com ele neste projeto às autarquias e para o futuro de Portugal. E isto foi após aquela polémica do André Ventura ter dito as coisas que disse sobre a comunidade cigana na altura nas autárquicas, em 2017, e não sei o que mais, e o Passos Coelho, a meu ver e bem, manteve o apoio ao André Ventura. E, portanto, parece-me também, deixo aqui a equação em cima da mesa, talvez tivesse sido mais difícil para o Chega cavalgar eleitoralmente, como cavalgou até agora, se Pedro Passos Coelho se tivesse mantido no PSD, ou se o PSD tivesse um líder que não fosse na deriva socialista que foi, como foi o caso de Rui Rio. Foi uma governação demasiado ao centro. E isso agora pode acontecer ao PS, atenção, porque o país está claramente a virar à direita e pode acontecer ao PS ir demasiado à direita daquilo que é a sua própria génesis com José Luís Carneiro. Não sei, estou a colocar em cima da mesa uma hipótese. Mas, para vermos a diferença daquilo que é a postura institucional, a perspectiva de algumas coisas que Marcos Mendes já disse relativamente a tópicos de soberania nacional, defesa e segurança, que são, enfim, os mais prioritários na questão presidencial, vamos ouvir agora Pedro Passos Coelho. E vou repor a questão. Quem alterou o consenso que existia em Portugal durante muitos anos com a lei da imigração foi este governo que cedeu ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista para fazer esta alteração. A lei que existia antes era uma lei que estava consensualizada no país. E não me lembro que ninguém tivesse dito, que o Dr. António Costa tivesse dito, que até esta alteração ter sido feita, que vivíamos num país xenófobo, ou num país racista, ou num país fechado ao exterior. Pelo contrário, somos um país tolerante, somos um país aberto, mas queremos ser um país com segurança. E nós cá, porque temos na geringonça uns partidos radicais que acham que pode entrar toda a gente
devemos pôr em risco a segurança dos portugueses e do país apenas porque há umas pessoas ideologicamente que querem fazer essa ruptura com o que foi o consenso que sempre existiu na sociedade portuguesa e por isso temos uma sociedade mais segura do que outros têm? E nós é que estamos a romper o consenso? Portanto, este discurso claramente não se alinha com nada daquilo que eu ouvi Marcos Mendes a dizer nos últimos anos no seu comentário televisivo. Isto é claramente um discurso que, na altura, em 2017, nem sequer havia, nem de perto nem de longe, tantos problemas relacionados com a questão da lei da nacionalidade como, ou de imigração, ou de segurança, como existe hoje em dia. Portanto, eu diria mesmo que Pedro Passos Coelho aqui foi quase um visionário. Literalmente, porque eu não me recordo de outra figura política a falar desta forma sobre este tipo de legislação e sobre estes dogmas ideológicos da esquerda radical em Portugal, como Pedro Passos Coelho falou, na altura em que Pedro Passos Coelho falou. Portanto, claramente alguém que diz isto e tem este tipo de pensamento, e a meu ver uma abordagem correta e ponderadíssima, é complicado apoiar alguém como Marcos Mendes que, em algumas instâncias, eu vi-o por várias vezes mencionar que era preciso mais e mais e mais imigração. Depois, a determinada altura, ele falou, não posso ser injusto, de que ser preciso controle e etc, etc, mas sempre com a premissa de que é preciso mais imigração. E ele disse isto várias vezes, e não foi assim há muito tempo, foi há menos de 2 anos, mais coisa, menos coisa. Portanto, é normal que haja aqui um dispersar de opiniões, claramente. E havendo alguém como Gouveia Melo, que claramente parece que está a ocupar o espaço ideológico do PSD e do CDS, Marcos Mendes vai ter muita dificuldade. Até porque eu digo-vos uma coisa, eu não vou votar no Gouveia Melo, como sabem, eu, por coisas que o Gouveia Melo disse e fez há 4, 5 anos, eu não consigo mesmo votar. No entanto, vocês sabem que a minha faca corta à direito. O discurso do Gouveia Melo, inicial de campanha, da apresentação da sua candidatura, não foi um mau discurso, muito pelo contrário. Foi um bom discurso. Teve autoridade, foi claramente assertivo, distancia-se de Marcelo, critica os partidos e, portanto, aparece quase como uma espécie de salvador da pátria, com um quê de autoritarismo, que nestas alturas de maior caos normalmente tende a resultar. A história está cheia dessas comparações, normalmente. Aliás, não é o nome técnico disso, mas eu dou várias vezes este exemplo, mas na teoria dos regimes circulares, que é basicamente a evolução dos tipos de regime numa determinada sociedade que o Platão explica na sua obra da República, há vários tipos de regime. Há a sofocracia, que é o regime dos intelectuais, não é? Dos sábios, dos filósofos. Depois temos uma timocracia, o regime dos nobres, não é? Portanto, da nobreza, dos militares em determinado aspecto. Depois temos o regime da oligarquia, e na narrativa platónica, hoje em dia nós dizemos mais que a oligarquia são elites, na narrativa platónica a oligarquia são os ricos, não é? Portanto é um pouco diferente. E depois passa da oligarquia para a democracia, e a democracia na narrativa platónica são os pobres, e é o regime onde os governados se comportam como governantes e os governantes se comportam como governados, e isso leva a uma instabilidade brutal, um caos autêntico, que nos vai levar ao último regime deste ciclo de regimes, que é a tirania. E a tirania normalmente faz aparecer um cidadão, uma pessoa muito autoritária que vem colocar ordem em todo o caos que a democracia colocou anteriormente. Isto segundo a narrativa platónica da sua obra na República. Okay? Depois, se isto acontece ou não, na realidade há alguns exemplos, não é? Portanto, se quiserem, o Salazar, por exemplo, é um exemplo disso, não é? Portanto, o caos da Primeira República na democracia regente aparece com uma pessoa muito autoritária, o tirano, que vem estabelecer a ordem. Portanto, há vários exemplos assim em termos de alternância na história moderna. O próprio Putin, se quiserem colocar assim, no final da União Soviética e com uma tentativa de democratização da Rússia e algum caos nos anos 90, aparece o Putin como o tirano para tentar organizar a coisa, o ordem, percebe, o ditador. Portanto, não querendo de todo comparar o Gouveia Melo ao Putin, não é? Estamos a falar num aspecto filosófico, mas o Gouveia Melo aparece como uma postura, e nem chamá-lo de ditador, atenção, se bem que algumas coisas que ele fez durante a pandemia, enfim, não vou entrar por aí, mas aparece como uma espécie de figura que restabelece a ordem comparativamente ao caos, e portanto isso é visto com uma evolução natural do regime para colocar ordem em todo o caos que se vive agora em Portugal. Não creio que numa ordem ditatorial, porque o país é uma democracia desenvolvida e estabelecida, mas numa ordem mais assertiva do ponto de vista democrático do que aquilo que é agora com Marcelo Rebelo de Sousa. Essa parece-me ser a evolução.
Mas enfim, digam-me a vossa opinião nos comentários. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.